Boa noite a todos, que alegria imensa poder estar aqui com vocês, agradecer a presença dos amigos, dos irmãos saudosos, agradecer o convite da loja através da nossa irmã Samira, e agradecer a todos os internautas que nos acompanham neste momento e que futuramente podem assistir. Se a palestra estiver sendo gravada, provavelmente estará no canal da loja Raja Yoga no YouTube. Eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho. São 20h20 agora. Alguém me responde? Quanto tempo eu tenho? Você São... pode fazer a palestra até 9h20, depois você abre para Ah, certo. Obrigada. perguntas. Então, quando a Samira me convidou, eu não sabia exatamente o que falaria, né? E ela me deu 3 dias para poder enviar o título. E, no dia combinado, eu peguei, assim, aleatoriamente, alguns livros de teosofia e folheei alguns. E o que mais me chamou a atenção foi o livro O Enigma da Vida, de Annie Besant, da editora Pensamento. Eu abri o livro exatamente no capítulo é, 7º, que, que trata sobre o enigma do amor e do ódio. Eu fiquei bem assim, comecei a folhear e a ler e percebi que eu já havia lido o livro, né? Porque, inclusive, fiz algumas anotações. Então, eu decidi falar sobre isso. Por que nós amamos? Por que nós odiamos? Por que amamos uns mais que os outros? Por que rejeitamos? Por que evitamos? Por que odiamos uns mais que os outros? Eu não sei se todos aqui são membros da Sociedade Teosófica, mas se você já está cansado de ouvir sobre os 3 objetivos, eu vou repetir aqui, me desculpem. O primeiro objetivo, formar um núcleo da fraternidade universal sem distinção alguma. A propósito, na página, num dos livros, né, os, a editora Teosófica publicou, tem várias publicações, inclusive as cartas dos Mahatmas, eu vou fazer bastante referência a respeito delas. Este aqui é o 2º volume das cartas dos Mahatmas para Sinet. Vou ler um pedacinho para vocês. A carta do Mahashohan, o Mahashohan só nos enviou uma única carta, e diz assim: a Sociedade Teosófica foi escolhida como pedra fundamental e alicerce das futuras religiões da humanidade. Para atingir o objetivo proposto, foi determinada uma maior, mais sábia e, sobretudo, mais benevolente entremescla do alto e do baixo. A raça branca deve ser a primeira a estender a mão fraternal às nações escuras, a chamar irmão ao pobre negro desprezado. Esta perspectiva pode não sorrir a todos, porém, não será teosofista aquele que puser embargos a este princípio. O segundo objetivo da Sociedade Teosófica é encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciência. E o terceiro, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes em nós. Vocês sabem que teosofia é um corpo de verdade que forma a base de todas as religiões. A teosofia nos oferece uma filosofia que torna a vida inteligível, digamos assim, nos demonstrando que a justiça e o amor é que guiam a evolução.
A teosofia, ela coloca a morte em seu legítimo lugar, como um incidente periódico numa vida infinita, abrindo a porta para uma existência mais plena e radiante. Os ensinamentos teosóficos nos estimulam a conhecer a nós mesmos como espírito, sendo a nossa mente e o nosso corpo servos do espírito. E à medida que estudamos, nos esforçamos por viver teosoficamente, cada um a seu tempo e do seu jeito. Uma passagem das cartas dos Mahatmas nos ensina, e o budismo também, que, desculpe, não devemos ter preferências, né? O homem perfeito, ele ama a todos por igual. Isso significa ser, muitas vezes, olhando assim, não devemos ter preferências, não nos empolgarmos com certos sentimentos. Isso não significa sermos frios ou sermos indiferentes. A Annie Besant diz que as verdades básicas da teosofia são a imanência de Deus e a solidariedade humana. A imanência de Deus e a solidariedade humana. A imanência, ela não se limita apenas ao campo filosófico ou religioso, mas também ela pode ser aplicada à vida cotidiana. Ela nos convida a reconhecer, a imanência nos convida a reconhecer a presença do sagrado e do divino em todas as coisas e momentos, em vez de buscar por algo além do mundo material. Essa perspectiva pode nos ajudar a apreciar mais as experiências simples e cotidianas, encontrando significado e beleza nas coisas comuns. Então, ao reconhecer a imanência, nós podemos desenvolver uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor e com nós mesmos. A imanência é um conceito filosófico. Ela enfatiza a presença e a existência dentro do mundo físico em oposição à transcendência. É uma perspectiva que ela pode ser encontrada tanto na filosofia quanto em algumas tradições religiosas. Então, ao reconhecer a imanência, nós podemos desenvolver uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor e com nós mesmos, como foi dito, apreciando essas experiências cotidianas e encontrando significado na simplicidade da vida. Ela nos convida, a imanência, a refletir sobre a natureza da realidade e a nossa relação com o mundo que nos cerca. Sendo assim, a vida divina é o espírito de tudo quanto existe, desde o átomo até o arcanjo. Um grão de poeira não existiria se Deus estivesse ausente nele. Se você não existisse, Deus não existiria. Você não existiria se Deus estivesse ausente em si. Falamos, então, sobre imanência de Deus, apontada por Annie Besant como a primeira verdade básica da teosofia. Para abordarmos a segunda verdade básica, ou seja, a solidariedade humana, eu trago aqui para vocês uma passagem das cartas dos Mahatmas, do mestre Kutumi, que fala assim: grandes irmãos mais velhos sereis, se o quiserdes, protegendo todos os que forem mais jovens, abençoando-os com vossa terna, sábia e forte compaixão. Aqueles
e forte compaixão, dando àqueles a quem a vossa compaixão é devida, sempre tanto mais, quanto mais para trás de vós eles estiverem no caminho da vida. Ou seja, quanto mais fracos, quanto mais distantes, possamos dizer assim, do caminho que nós já conseguimos trilhar, mais compaixão nós devemos desenvolver para esses seres. Sede muito ternos para com as criancinhas e ainda mais ternos para com todos os que errarem, pouco conhecendo da sabedoria, e mais ternos ainda para com os animais, a fim de que eles passem para o seu próximo caminho pela porta do amor e não pela do ódio. Sede carinhosos com as flores e as árvores. Pertenceis todos ao mesmo sangue, à mesma origem, à mesma meta. Sabei dessa verdade e vivei. Então, quanto mais, se nós nos achamos assim, sábios a respeito de algo, que sejamos então pacientes, tolerantes, compassivos com quem sabe menos que nós. Grandes irmãos mais velhos sereis. Será que podemos ser irmãos mais velhos vivendo nesta atual sequência de vida? Será que poderemos alcançar a realização apenas nesta vida aqui? Ou são necessárias muitas vidas? Muitos de nós podemos ser considerados irmãos mais velhos dentro da família, por exemplo, independente de sermos de ser alguém ser o filho mais velho ou a filha mais velha, mas pela consideração que tem por nós, muitos nos consideram irmãos mais velhos. Nós podemos ser aquele irmão ou aquela irmã mais velha dentro num grupo de trabalho e assim por diante. São pessoas, esses irmãos mais velhos podem ser pessoas que, por já terem vivido muitas experiências, por já terem um tesouro de bagagem, são considerados irmãos ou irmãs mais velhas. Voltemos à pergunta: quantas vidas são necessárias para nos tornarmos irmãos mais velhos? Penso que a reencarnação dá lógica ao desenvolvimento humano, pois sinto que são necessárias várias vindas, várias sequências de vida por aqui. A reencarnação é fundamental, é necessária para o nosso próprio desenvolvimento, para a nossa evolução. São necessárias muitas vidas, muitas oportunidades para alcançarmos a perfeição humana. Mas por que eu estou tocando neste assunto? Porque o passado individual explica o presente de cada um. Porque o passado individual explica o presente de cada um. Então, por que odiar? Por que exacerbar em certos sentimentos, se cada um é o resultado do que viveu? Diz Annie Besant que quando as leis do desenvolvimento forem conhecidas e obedecidas, nós poderemos construir com segurança o nosso futuro, modelando o nosso próprio desenvolvimento em linhas de beleza sempre crescente, até que atinjamos a estatura do homem perfeito. Ah, Delman, mas a conversa não seria sobre o enigma do amor e do ódio? Pois é. Por que não lembramos das nossas vidas passadas? Por quê? Por que não gostamos de uma pessoa sem saber a razão? Muitas vezes encontramos a pessoa pela primeira vez e nos antipatizamos por ela.
Já com outras é diferente, encontramos alguém e sentimos alguma conexão assim que a gente não consegue explicar. Por que sentimos tanta proximidade assim por alguém sem termos visto a pessoa antes? Porque tem pessoas na nossa família, e até mesmo toda a família, que a gente não gosta. Por quê? A gente se pergunta. Muitas vezes a gente se pergunta, quando isso acontece, por que eu nasci nesta família? Por que eu nasci nesta família? Porque sinto tanta proximidade com aquela pessoa. Será que eu fui adotada? Eu mesma já pensei isso. É, e vivi assim durante muito tempo. E procurava explicações, e, ao mesmo tempo, tentando entender, né? Tentando entender por que eu tinha nascido naquela família. E nós temos um astrólogo aqui, inclusive, em nenhum dos meus mapas estava bem claro assim, falando, por isso que você está nessa família. Mas eu procurei estudar sozinha, fiz pesquisas em livros e encontrei um livro que fala sobre planetas retrógrados, e eu encontrei neste livro uma explicação. Eu tenho, então, é, vocês perceberam, eu tive muitos problemas com a minha família e não entendia por que tinha nascido naquela família, e cheguei a perguntar se eu havia sido adotada. Então, eu descobri com essa minha pesquisa que eu tenho Plutão retrógrado na casa 4, e a minha casa 4 é Leão, e eu tenho dois irmãos que são de Leão, e a explicação, segundo o autor deste livro, é que quem tem Plutão na casa 4 certamente foi chefe de alguns membros da família, especialmente daqueles com quem a pessoa teve mais problemas, foi um mau chefe daquela família. Essa pessoa deve ter maltratado aquelas pessoas. E então, cá estou eu no meio de uma família que possivelmente eu maltratei. A partir do momento em que eu entendi isso, compreendi, eu procurei, de certa forma, né, uh, desenvolver uma espécie, sei lá, de gratidão por ter nascido ali, porque é uma oportunidade que eu estou tendo de reparar o mal que fiz em uma vida passada a eles. Besant diz que é possível, sim, nós nos lembrarmos de vidas passadas através da hipnose, através de um transe, e podemos ter lembranças esporádicas também, ou em estado de meditação, ou em sonho, por exemplo. Né? Eu sou daquelas pessoas que tenho anotações de sonhos há muitos anos, eu tenho pesquisas sobre sonhos, e um dos sonhos que tive e que pude ter a lembrança junto com a minha filha de vidas passadas, e nós, com este sonho, nós compreendemos certas dificuldades que nós temos de relacionamento. Sonhos também são muito importantes, então, para que, acaso possamos ter alguma lembrança de vidas passadas. Tem pessoas que têm lampejos, né? Participa de alguma coisa assim muito especial, ou em meditação, e ela tem um lampejo a respeito de algo que se passou em outra vida. Annie Besant fala também que
que a nova matéria astral e física, eu não sei se eu estou lendo a parte certa. Sim, ela ainda está explicando sobre o porquê, como nos lembramos e por que não nos lembramos. Ela diz que a nova matéria mental e astral, da qual nós somos revestidos para uma nova vida, ou seja, quando nós nascemos na Terra, recebe da inteligência espiritual. Essa matéria, ela expressa apenas no corpo espiritual, não se expressa, ela não são as experiências, essas lembranças, elas não são as experiências do passado, mas elas são as qualidades, as tendências e as possibilidades que se formaram a partir daquelas experiências. Por isso, eu não lembro que eu maltratei alguém, mas eu lembro o que vem, o que nós trazemos, são as qualidades daquilo que a gente fez de bom no passado. E aquelas dificuldades que nós tivemos com as pessoas, nós a trazemos também, e muitas vezes nós achamos que são algum defeito que nós temos, nós, cada um individualmente. Nossa consciência, nossa resposta instintiva, não, esse aqui não precisa. As afinidades, esses avisos, vêm da imperecível inteligência espiritual, que é o nosso ser. Nós nos lembramos, embora trabalhando com o cérebro, não possamos fixar nele a nossa lembrança. O corpo mental e o cérebro são novos. O espírito fornece à mente os resultados, sem a lembrança dos acontecimentos a ele referentes. Então, de certa forma, tudo isso é necessário que nós possamos compreender, que nós compreendamos, porque o princípio da ação, bem como o do karma, né? A Annie Besant chama isso de um princípio gêmeo, a encarnação e o karma. É preciso a gente entender o porquê não nos lembramos para poder até procurarmos resolver os desentendimentos que temos com alguém, né? Seja no seio da família, né? Buscando esse entendimento através da astrologia, através da numerologia, também vendo as tendências e prestando atenção nos sonhos e nos lampejos que temos, vez ou outra, meditando. Como diz a Nibesa, talvez não haja no mundo uma doutrina filosófica que tenha tão esplêndida ancestralidade como o da reencarnação, o desenvolvimento do espírito através de repetidas vidas na Terra, experiências que são reunidas durante a existência terrena e trabalhadas para se transformarem em capacidade intelectual e consciência durante a vida celeste. Max Miller, ele registrou que as maiores inteligências da humanidade aceitavam a reencarnação como um fato, né? E ela fala também, cita também que a reencarnação ela é ensinada e ilustrada nos grandes épicos hindus. Buda também ensinou sobre reencarnação, falava constantemente sobre constantemente sobre seus nascimentos anteriores. Pitágoras também fazia o mesmo, Platão fazia o mesmo, os escritos filosóficos, em seus escritos filosóficos, Joséfos declara também que essa ideia era aceita pelos judeus
e conta a história até, inclusive, de um capitão que encorajava os seus soldados a lutar até a morte, fazendo-lhes lembrar seu retorno à terra. E a sabedoria de Salomão também fala a respeito desse retorno à terra, do renascer num corpo mais, um corpo mais assim favorável. E Cristo também aceitou, digamos assim, menciona sobre a reencarnação quando ele fala aos seus discípulos que João Batista era Elias. E Virgílio e Ovídio, então, há várias citações assim a respeito de reencarnação, do fato da reencarnação. E veio também, assim, ela fala também de uma passagem na Idade Média sobre o Islã, que diz assim: morri como pedra e tornei-me uma planta. Morri como planta e tornei-me um animal. Morri como animal e tornei-me um homem. Por que temerei eu a morte? Quando foi que me tornei menos do que era? Por morrer, morrerei como homem e me tornarei um anjo. E a reencarnação, ela, ela é assim um embasamento para se falar sobre imortalidade. Faz todo sentido. Em uma das cartas, o mestre fala: mestre Kuthumi, sede tolerante com os outros, respeitai-lhe as opiniões religiosas, se quiserdes que as vossas sejam respeitadas. Desviai sempre vossos olhares da imperfeição do próximo e centralizai, de preferência, a atenção nas vossas próprias falhas, a fim de as corrigir e de vos tornardes mais sábios. Então, eu penso, não nos preocupemos tanto em saber se o que estamos fazendo de bom para o próximo será recompensado, pois, como diz o mestre Mori, em uma das cartas já referenciadas, o livro de registro está bem guardado. O livro de registro está bem guardado. E diz também o mestre: vosso progresso espiritual é muito maior do que vos é dado saber ou perceber. E bem fazeis em acreditar que tal desenvolvimento é, em si mesmo, mais importante do que a sua percepção pela vossa consciência no plano físico. É que alguém havia perguntado para ele, perguntado ou expressado uma preocupação sobre onde a pessoa estava no caminho evolutivo. E ele disse isso, que o progresso espiritual de cada um é muito mais, é muito mais, muito maior do que nós, aqui, simples mortais, possamos perceber. Então, é bom a gente acreditar que o desenvolvimento em si mesmo é muito mais, o autodesenvolvimento, né? É muito mais importante do que a percepção que cada um tem a respeito desse desenvolvimento. Exatamente hoje, quando eu estava terminando de fazer o roteiro desta minha abordagem, eu deparei com uma nota do Bernard Shaw no início do livro. Ele diz assim: depois de muita procura, a Nibeza encontrou seu caminho e chegou a ver o universo a si próprio e a si própria em sua real perspectiva. Veja que lindo. Ela encontrou um caminho que chegou a ver o universo e a si mesma em sua real perspectiva. Ela que foi um exemplo de amor pela humanidade,
viu a si mesma e ao universo após longo esforço, longo trabalho, longas vidas, muitas vidas. Então, quando nós sentimos raiva ou ódio de alguém, em vez de rebutarmos, vamos levar em conta que ainda não sabemos ou não nos lembramos da relação que nós tivemos com essa pessoa ou com aquela pessoa em uma vida passada. Muitas vezes nós não gostamos da pessoa e achamos que o problema é porque está sendo criado aqui agora, mas não, são coisas que nós estamos trazendo de uma vida passada e estão nos dando a oportunidade de resolver o problema com a pessoa aqui agora. Como nos orienta o mestre, desviai sempre vossos olhares da imperfeição do próximo e centralizai, de preferência, a atenção nas vossas próprias faltas, a fim de as corrigir, de vos tornardes mais sábios. Claro que se trata de uma criança, de alguém que está sob nossa responsabilidade, ou de alguém que nós sabemos que realmente está pisando na bola, digamos assim, mas não está consciente com relação às consequências, cabe a quem tem consciência de ajudar a essa criança ou a essa pessoa para que o pior não aconteça. Os efeitos das nossas ações sobre os outros modelam as circunstâncias exteriores de uma próxima vida aqui na Terra. Os efeitos das nossas ações sobre os outros modelam as circunstâncias exteriores de uma próxima vida aqui na Terra. De forma que, se tivermos dado felicidade, nasceremos em ambiente físico favorável, ou encontraremos esse ambiente durante a vida, ao longo da vida. E o contrário também. Se tivermos provocado sofrimento, nasceremos em um ambiente físico de sofrimento, ou encontraremos sofrimento em algum período da vida. Como a vida se baseia em relacionamentos, laços podem ser forjados pelo amor ou pelo ódio. E se nós contraímos dívida com alguém aqui nessa vida, o local para pagamento é aqui também, não é em outra vida. Não adianta pensar ou dizer, Deus me perdoe, mas vou morrer odiando essa pessoa. Como? Não, Deus não vai perdoar, né? Você vai voltar aqui, ou a pessoa que odeia vai voltar aqui para aprender a tolerar, a respeitar, convivendo com aquela pessoa, até aprender a perdoá-la, ou mesmo a amá-la. Sempre tivemos e estamos tendo ocasiões perfeitas para resolvermos as picuinhas, as nossas picuinhas pessoais. É inteligente procurarmos resolver isso agora, e até econômico. Se precisarmos de ajuda, procuremos ajuda para resolver os problemas que temos com outras pessoas. Sim, pode ser que esteja acontecendo uma agressão, por exemplo, verbal, psicológica ou física, e nos sentimos sozinhos, desamparados. Busquemos ajuda. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso aqui, nesta vida. Annie Besant diz que as grandes inteligências que administram a lei do karma guiam as pessoas que têm a lei, olha só, as grandes inteligências que administram a lei do karma guiam as pessoas que têm algum problema ainda não resolvido. Guiam essas pessoas para o renascimento no mesmo período de tempo, de forma que suas existências terrenas possam sobrepor-se e, na devida ocasião, eles se encontram. Então, o que eu não resolver aqui, se eu tenho um problema pesado com alguém, se eu não resolver aqui com as oportunidades que eu tiver,
em outra ocasião, as grandes inteligências que administram a lei do karma vão facilitar esse reencontro com esta pessoa com a qual eu tive problema para poder resolver. Mais uma chance. Todo mundo sabe disso, né? Então, se convivemos com alguém que nos maltrata de algum modo, procuremos resolver a situação da melhor forma possível, né? Nada é por acaso. Eu não odeio alguém por acaso e eu não amo alguém por acaso. E se alguém nos ama, que saibamos amar de volta. Havia muito tempo, a mãe e um filho não se falavam. Eu estava atendendo essa mãe. Eles tinham um problema e o filho não queria de jeito nenhum falar com a mãe. E eu pedi para ela fazer o Ho Oponopono diariamente, imaginando que ela estivesse na frente, que ele, né, o rapaz, estivesse na frente dela, com um sorriso, se possível. E aí o que aconteceu? Em menos de 2 meses, ela fazendo o Ho Oponopono, ele ligou para ela e voltaram a conversar com harmonia. Então, o enigma do amor e do ódio, nós amamos tanto, nós odiamos tanto, no fundo, porque nós não sabemos a razão, nós não temos uma lembrança com clareza a respeito do que aconteceu, o que nos aconteceu em vidas passadas. E quando a gente adquire essa compreensão de que o problema que eu tenho com alguém agora provavelmente é de vida passada, e que quando a gente procura resolver esse problema, a gente fica mais leve e até evita criar mais karma, ao invés de não vou perdoar essa pessoa, tenho ódio dessa pessoa, vou morrer odiando essa pessoa, não é? É melhor não arriscar. Quem quer voltar aqui neste mundo para resolver essas situações com pessoas que a gente não se dá bem agora, né? Se eu não dou bem com a pessoa agora, eu vou querer em outra vida voltar aqui para poder resolver a situação com ela? Não, não. Então, vamos procurar a melhor forma, né? Procurar uma forma suave, que seja devagar, tímida, muitas vezes, de resolver essas situações e não nos entregarmos tanto, né, ao ódio e ao amor em excesso, porque aquele amor do apego não é amor. Muitas vezes a pessoa fala, eu amo fulano, mas não é um amor, é um apego, uma carência, algo que a pessoa muitas vezes não sabe nem explicar o que é, mas não é amor. E é preciso fazer muito, eu falo por mim, eu preciso fazer muito o Ho Oponopono por muita gente, né? Não é fácil viver, nascer, conviver com pessoas com as quais a gente não se afina e não consegue entender a razão. Então, eu termino aqui. É basicamente isso. Posso abrir para quem quiser fazer alguma, alguma adição, alguma interferência, né? A pergunta, não sei se vou responder, mas quiser fazer alguma participação, acrescentar alguma coisa, fazer alguma abordagem, eu abro a palavra. E eu termino com o Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gratidão pela oportunidade. Gratidão, gratidão.
Gratidão. Irmã Delman, a irmã citou no início da palestra sobre o livro, eu queria ter anotado, mas eu não anotei. E aí eu marquei aqui, eu gostaria, por favor, que repetisse, que eu peguei a caneta agora. Quase não te ouvi. Quase não ouviu? Peraí. Sei que você pegou a caneta. A caneta É azul. para você repetir o nome do livro. Ah, o nome do livro. Está aqui. O Enigma da Vida. O Da Enigma Anne da, Banz. o Enigma da Vida, de Anne Besant. Editora Pensamento. Este livrinho ele foi editado a primeira vez em 1989. E o outro é a carta às Mahatmas, qual? As Cartas dos Mahatmas, esse é o volume 2. Né? Volume 2? Este é da Editora Teosófica. Da Editora Teosófica. Ah, tá certo. Gratidão, irmão. E o livro que a irmã estava estudando sobre os planetas retrógrados. Ele está no outro. Eu posso ir lá buscar? Vou ver se eu consigo buscar Depois, agora. se puder me passar no... Ah, tá bom. Bem, Posso colocar e você coloca no grupo, tá bom? isso, ótimo. Então, assim, eu gostei muito, né? Porque são coisas que explicam, né? Ou pelo menos um pouco, né? De tudo que a gente passa e não tem consciência, né? Às vezes, de não saber lidar com certas situações, com certas pessoas, não saber porque né, aquela antipatia gratuita, ela não é gratuita, né? Tem alguma coisa por trás. Então, é sempre bom a gente meditar, refletir, né? Antes de reagir, né? Sem pensar, para não criar mais karmas. Verdade. Isso mesmo. Irmãos, quem gostaria de comentar alguma coisa? Irmão Heitor. Primeiramente, trago meus parabéns à nossa querida irmã Delman, né, porque ele nos traz muitas profundas reflexões sobre essas questões pertinentes da vida, né, das condições que nós vivenciamos nesse mundo, no contato com as pessoas, onde nós temos essa mescla de coisas não somente positivas, mas também negativas, né? E muitas das vezes inexplicáveis, né? E eu gostaria de citar esse pequeno livrinho que eu sempre consulto ele, né? Que são os excertos das cartas dos mestres. Irmão, nós não estamos te vendo, só está aparecendo o símbolo da sociedade. Se você ficar mais no centro, a gente não está vendo você, nem o livrinho que você está mostrando. Agora acho que dá para ver. Então, esse pequeno livrinho aqui, ó, né, que é os excertos das cartas dos mestres de sabedoria, né, e eu gostaria de compartilhar uma passagem, né, algumas aqui, né, que diz o seguinte, nas palavras aí do mestre Kutum, que o Shelado ele revela ao homem interno e traz à existência os vícios e as virtudes adormecidos. O vício latente gera pecados ativos e é frequentemente seguido de insanidade. Ser puro, virtuoso, vive uma vida santa e serás protegido. Lembra-te, porém, de que aquele que não for puro como uma criancinha, melhor lhe será renunciar ao Shelar. Essa frase do mestre Kutum é muito interessante, porque nós já temos grandes desafios no mundo profano, né? No mundo mundano,
com as nossas famílias, com as nossas profissões, enfim, com os nossos amigos, muitos desafios que nós enfrentamos no dia a dia. E isso se torna extremamente intensificado quando cada irmão, seja da sociedade teosófica ou não, ele pretende ingressar neste caminho do ocultismo, na senda propriamente dita, e de fato nós podemos perceber que tudo aquilo que está dentro de nós, aquela sombra que muitas das vezes nós não conhecemos, elas acabam se exteriorizando, né? E se nós não tivermos essas ferramentas importantes de nos observarmos, de utilizarmos nas diversas ferramentas, os maçons aí usam as ferramentas simbólicas, né? O esquadro, o compasso, né? E diversos outros instrumentos simbólicos, realmente é um caminho, muitas das vezes até perigoso, e que nos pode levar a perigos ali que o mestre Kuthumi cita até de uma via até de insanidade. Então, a questão moral, a questão das virtudes, ela sempre deve estar na frente de qualquer outra coisa, né? Não adianta a gente se rebelar, se revoltar, né? Criticar fulano, ciclano. Nós primeiros devemos, de fato, né, olhar para nós mesmos, né? E a irmã sabiamente usou muito bem esta ferramenta da ciência oculta, que é a astrologia, né, justamente para revelar no mapa astral essas situações e utilizar isso como forma de autoconhecimento, né? Então eu gostaria de compartilhar essa questão. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Muito bem apontado. Irmã Delma, primeiro eu quero te agradecer pela colaboração, pela excelente palestra. E você tocou num ponto importante. E amor é diferente de apego. O amor, ele sobrevive o tempo, o espaço. E ele ocupa sempre alguma coisa dentro do coração. E o apego é passageiro. Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente fala, eu tenho amor por aquela pessoa. Mas, será que realmente é amor ou apego? É uma reflexão que a gente tem que fazer em relação às pessoas e ter consciência disso. Parabéns. Você colocou muito bem. Obrigado. Eu gostaria de ler um pedacinho aqui, também do livro de Limpeza. O irmão me fez lembrar, Heitor me fez lembrar a respeito de uma passagem, que ela fala assim: podemos construir o nosso caráter, a nossa personalidade, com tanta certeza como o pedreiro pode construir uma parede, se trabalharmos com a lei maiúscula, né? E através da lei maiúscula. O caráter é o fator mais poderoso no nosso destino. E construindo um caráter nobre, podemos garantir um destino útil para prestar serviço à humanidade. Assim como sofremos pela lei, nós triunfamos pela lei. A ignorância da lei é que nos deixa como um barco sem leme à deriva. O seu conhecimento nos fornece o leme, com o qual podemos guiar o nosso barco sempre que quisermos. E à medida que nos conscientizamos a respeito da lei,
a pessoa, o discípulo, o neófito, ele sente naturalmente que é seu dever ajudar o irmão mais fraco. Muitas vezes nós agimos, né, quando a gente, sei lá, ajuda alguém, mas a gente nem percebe o que a gente está fazendo, e a pessoa lá na frente, nossa, você fez isso, muito obrigada. Você fica assim, nossa, eu não fiz nada demais, não é? Muitas vezes acontece isso. E muitas vezes também a gente fere uma pessoa sem perceber que com aquela palavra a pessoa ficaria ferida. Mas quando a gente se conscientiza, tem real consciência a respeito da lei, a gente não mais cria karma, não é? Que estejamos no caminho. Que assim seja. Henrique, fala, Cesaretti, fala. Não, muito, muito boa a palestra da irmã. Nós estamos sempre nos questionando mesmo, né? Assim, a razão de certas dificuldades, por que com umas pessoas é mais fácil conviver, com outras temos mais dificuldade, por tudo isso, né? Quer dizer, é importante pesquisarmos e procurar resolver, porque nós não conseguimos mesmo lembrar as causas primeiras da dificuldade, né? Mas aceitarmos que o karma está nos ajustando e está nos conduzindo, nos colocando da melhor maneira nesta vida, né? E alguma coisa vai ficar para as próximas. Mas a consciência disso tudo ajuda bastante, diminui a angústia existencial, né? Diminui e nos encoraja bastante. Gratidão. Obrigada. Sueli, Abri meu fone. Muito obrigada, ótima a sua palestra, gostei muito, nos faz refletir, né? E ir atrás de um autoconhecimento, porque isso acontece, eu acredito também, na vida da maior parte das pessoas, né? Aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que fica feliz de estar juntos, às vezes só o pensamento daquela pessoa já nos traz alegria e amor no coração. E outras a gente convive, tenta e briga, então temos mesmo que fazer isso, né? Pensar. Eu acredito muito na reencarnação também, mas é um trabalho dia a dia, né? É um trabalho de formiguinha que a gente, pelo menos no meu caso, né? A gente trabalhar dia a dia mesmo, porque não é fácil. Então, foi muito bom ouvir tua palestra. obrigada, Sueli. Obrigada, gratidão. Rosa, Vilmã, oi. Rosa, eu quero só falar uma coisa. Eu cheguei atrasada por razões, mas eu sei que já valeu a pena, viu, pelo que estão comentando. São coisas que a gente diariamente precisa realmente estar sempre ouvindo e todos os momentos da nossa vida estamos passando por novas experiências e isso daí é que nos leva a crescimento, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Obrigada a você. Rosa, quer falar, Rosa? Meneguzzi. Eu gosto de tentar a pronúncia italiana. Meneguzzi. Rosa Meneguzzi. Eu gostei muito, eu acho que é uma dificuldade, assim, que acho que todas as pessoas passam, né? Há pessoas que a gente tem tanta facilidade para conviver, né? E outras que a gente precisa se esforçar, né? Mas eu acho que com persistência, né? Com persistência, com fé, eu acho que a gente consegue vencer. Mas foi muito, muito, muito boa a sua palestra, a sua reflexão sobre esse assunto, que eu acho que é um problema de todos nós, né?
É verdade. Obrigada, Rosa. Ah, Quer falar? Ah, agora eu te vejo, Rosa. Agora que ela... Agora eu não vejo mais. Henrique, O quer chat, falar? excelente palestra do Henrique Henrique, Cesaretti. quer falar? Não, Assim. só lembrar, assim, eu gostei que foi mencionado que o nosso desenvolvimento, às vezes, é bem mais importante, já é mais avançado do que a gente consegue aquilatar, né? Nós estamos em meio à dificuldade, mas provavelmente estamos nos desenvolvendo e temos mais desenvolvimento que nós vamos ver futuramente, né? Em meio às dificuldades, parece que não, parece que só sofremos, que só vem dificuldade, só tem karma a resgatar, tal. Mas não, que aparentemente é assim, mas o nosso desenvolvimento está sendo realizado, né? Ele está se Nossa, fazendo. eu fiquei otimista. Essa foi uma das passagens que me deu otimismo, sabe? Aham, aham, muito bom. E vem Fiquei dos mestres, adiante. né? Mesmo que a gente acha que não é nada, que é um zero à esquerda, mas a gente está caminhando, a gente está É, tendo desenvolvimento, sim. estamos desenvolvendo, estamos aperfeiçoando, né? Estamos progredindo. E alguns chats que a irmã Maria Aparecida vai ler. Sim, Samira? Alguns chats. Maria Aparecida. Vou Ah, ler. sim. Deixa eu ler. A leitura do chat aqui do Henrique Cesaretti. Excelente palestra, convite à reflexão, parabéns, irmã Delmã, gratidão. Quem? Henrique Cesaretti. Ah, sim. Sueli Arrel. Eu. Como se pronuncia, Sueli? Gratidão, Delmã. Ótima palestra, nos levando à reflexão e ao autoconhecimento da Sueli.